A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23 e 24, que diz: Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Nós vamos ver Paulo, a partir do versículo 12, ele vai estar falando sobre a sua prisão. Ele vai, e nós vamos perceber dentro desse texto que a prisão de Paulo, ela contribuiu para o avanço do evangelho. A dificuldade que Paulo passa, estando no cárcere, ele vai pregar, vai continuar pregando as boas novas da salvação, vai continuar falando sobre Jesus e nada vai impedir ele mesmo no meio da aprovação. Versículo 12 ele diz: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, de tal ponto de ficar claro para todas a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Nós vamos observar que o fato de estar em uma prisão não impediu Paulo, não impediu Paulo de pregar o evangelho do Senhor, de divulgar as boas novas de salvação. Paulo ele considerou ali, que ele estava tendo uma oportunidade, de estar ali no meio, de dificuldade, no meio, de uma prisão, mas ele entendeu que ele estava tendo uma oportunidade de divulgar as boas novas de Cristo. Ele entendia que a atual circunstância não era tão importante quanto tudo aquilo que poderia fazer através dele, transformando uma situação adversa, em vantagem. Estendeu a mão aos soldados, que formavam a guarda do palácio, encorajou os cristãos que temiam a perseguição. Então podemos não estar em uma prisão, mas mas ainda assim, às vezes temos motivo para nos sentir desanimados. Momentos de indecisão, responsabilidades financeiras, conflitos familiares ou na igreja, ou a perda do trabalho. Então a maneira como agimos nessas situações refletirá a nossa fé. Então procure formas assim como Paulo, de demonstrar sua fé, mesmo na situação mais adversas. Que tais situações melhorem ou não, a sua fé será fortalecida. Então, precisamos aproveitar, ver numa situação difícil a oportunidade de nós falarmos de Jesus, a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, a oportunidade de nós crescermos, na graça e no conhecimento do Senhor. Quando falamos, destemidamente a favor de Cristo, ou permanecemos, fiéis a Ele durante situações difíceis, encorajamos outros a fazer o mesmo. Seja uma fonte de encorajamento através da sua maneira de viver. Muitas pessoas estão nos observando, da mesma forma que Paulo estava ali preso e a igreja, de Filipos estava observando a Paulo. E eles estavam, como ele diz no versículo 14, e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. No versículo 15 ele diz: é verdade que alguns pregam a Cristo até mesmo por inveja, e discórdia,
mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso. E sim, sempre me alegrarei. Então, Paulo, ele tinha uma admirável atitude de abnegação. Ele sabia que alguns estavam pregando apenas para criar a sua própria reputação e que tiravam proveito de sua prisão para tentar construir a própria imagem. A despeito dos motivos desses pregadores, Paulo se regozijava ao saber que suas mensagens estavam sendo divulgadas. Alguns cristãos servem a Deus movido por razões erradas. Embora Paulo não fosse complacente com este, nem Deus estivesse disposto a perdoar esses pecados voluntários, devemos nos alegrar se Deus usa a sua imagem a despeito do propósito que os motiva. Muitos pregavam o Evangelho, mas estavam pregando, anunciando a Cristo por discórdia, por interesse pessoal, utilizando-se da palavra de Deus para se promover, para poder realmente alcançar algum status. Mas Paulo ele não se preocupou com isso, porque ele sabia que o que importava, não importava, importava que Cristo fosse anunciado, quer por pretexto, quer não. Ele diz, eu me alegro com isso, e sim, sempre me alegrarei. No versículo 19, ele diz, ao 21, ele diz, pois sei que isto resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Então, essas seria as últimas prisões, a última prisão de Paulo em Roma. Mas nós vamos ver que ele não sabia disso. Enquanto esperava o julgamento, sabia que poderia ser liberto ou executado. Entretanto, confiava que Cristo o libertaria. Então a oração de Paulo era para que no momento do julgamento pudesse falar corajosamente a favor de Cristo, sem timidez ou vergonha, quer morresse ou vivesse. O que desejava era exaltar Cristo. O apóstolo foi liberto e depois de 2 ou 3 anos mais tarde é preso novamente. Então, somente a fé em Cristo pode nos sustentar, como sustentou a Paulo em meio a tal adversidade. Então, nunca devemos perder a fé, que em meio às lutas, em meio às adversidades, que nós venhamos continuar crendo em Deus, continuar crendo, pois aqueles que não creem em Deus, só resta a vida nessa terra. Portanto, é natural que lutem pelos valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, prazeres e prestígio. Então, para Paulo, viver significava desenvolver valores eternos,
e falar aos outros a respeito de Cristo, pois somente Ele poderia fazer com que entendesse, né, a vida sob a perspectiva da eternidade. Então, todo o propósito de Paulo, esta vida, era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhantemente a Ele, igual a Ele. Assim, Paulo poderia dizer, né, consistentemente que morrer era melhor do que viver, porque a morte o livraria do problema terreno, né, e ele veria Cristo face a face. Então, se você não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Procure ter certeza de seu destino eterno. Só assim será livre para servir, né, dedicando sua vida ao que realmente importa, sem medo da morte. Então, Paulo, ele vai deixar bem claro que ele não tem medo da morte. Ele queria cumprir o propósito do Senhor. Todavia, por vossa ele diz, né, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então não tinha isso. Aí no versículo 22 ele diz, mas se eu viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. 23 ele diz, eu sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Então, ao servir aos filipenses e ao seu semelhante, né, Paulo tinha um propósito na vida. Também precisamos ter um propósito em nossa vida. Né? Quer vá além de apenas atender às nossas necessidades físicas. Né? A quem você pode servir ou ajudar? Qual é o propósito da sua vida? Precisamos a cada dia compreender que quem vive sem propósito vive num mundo onde como se não crescem, né, em Deus. Né? Só resta a vida nessa terra, só pensa nas coisas terrenas. Né? E eles vão lutar. Se não creem em Deus, vão lutar somente por dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio. Esse vai ser, né, o objetivo. E o propósito ele vai muito além do que o material. Né? Que tem uma vida eterna. Né? Que Deus ele guarda tanto que Paulo ele deseja isso. Deseja, né, de partir e estar com Cristo. Que ele tenha certeza que isso é muito melhor. Então, como estamos com Cristo, mesmo no meio da dificuldade, da adversidade, nós nos fortalecemos, nos animamos, porque sabemos que isso aqui é passageiro, sabemos que somos peregrinos nessa terra. E quando nós observamos, né, entendemos isso, né, então se é necessário permanecer no corpo, Paulo diz, é necessário permanecer vivo, né, para continuar. Né? E no versículo 25, ele vai dizer, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com vós, com todos vós, para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo entre vós. No versículo de número 27, ele diz, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, como uma só alma, pela fé do Evangelho, e que nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação. E isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim e que agora sabeis que está em mim. Então, nós vamos ver que Paulo ele encorajava os crentes, né, a se manterem unidos e a permanecerem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé, né, evangélica.
né? Como é triste, né? Nós ver todo o tempo e esforço que são perdidos, né, em algumas igrejas, né? Quando as pessoas lutam umas contra as outras, em vez de se unirem contra a verdadeira oposição. É preciso que a igreja, né, tenha mais coragem para resistir às lutas internas e sustentar, né, o propósito comum de servir a Cristo. Então, Paulo ele está nessas últimas palavras, nessas vários conselhos. Um dos conselhos é que a igreja esteja unida, firme, num só espírito, combatendo junto, né, com uma só alma e pela fé no Evangelho. Né, que nada, nenhum adversário venha atemorizar, né, porque nós observamos que o amor de Cristo, ele foi concedido não somente, né, foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Crer, todo mundo crê, mas sofrer, nem todos querem sofrer, né? Tendo o mesmo combate que já viste em mim e que agora sabeis que está em mim. Então essa é a carta de Paulo, primeiro capítulo de Filipenses, que nesse dia você continue conectado, continue ligado, ouça a palavra, ouça o Espírito Santo de Deus. Acho que você tem ouvido a minha voz, mas ouça o Espírito Santo, ouça ele, que ele que ele completa a obra na sua vida, ele que fala, ele que confirma a palavra no teu coração. Então, que nesse dia o Senhor te abençoe, que você fique com essas palavras.